Eram 3 da madrugada, e o termômetro tinha despencado abaixo de zero. Serena estava parada na calçada da imensa propriedade dos Sterling, tremendo. Mas não era o frio que a fazia tremer. Era o choque. Nos braços dela estava Léo, um bebê de apenas 4 dias de vida. Atrás dela, os portões de ferro pesados se fecharam com um estrondo, trancando Serena para fora da vida que ela tinha construído durante 2 anos inteiros. A voz esganiçada da sogra ainda ecoava nos ouvidos de Serena. Pega o seu bastardo e cai fora. Aqui não é caridade para caça-níqueis. Serena olhou para cima, para as janelas da mansão. Lá dentro, tudo brilhava, quente e iluminado. E no meio daquela luz quente estava o marido dela, Mark, parado, observando. Sem fazer nada. Serena enxugou a chuva do rosto e enfiou a mão no bolso. Lá dentro havia um celular que continha um único contato salvo com um nome curto, o presidente. Serena discou. Era hora de lembrar a família Sterling de quem, na verdade, pagava o teto que os protegia. O vento cortava o rosto de Serena feito lâmina, e Léo, embrulhado dentro do casaco dela, soltou um choramingo baixinho, quase inaudível, abafado pelo tecido molhado. Serena apertou o filho contra o peito, tentando com o próprio corpo bloquear cada rajada gelada que vinha da rua deserta. Naquele instante, parada sozinha na calçada, Serena não parecia dona de um império. Parecia apenas uma mãe recém-saída de uma maternidade, exausta, encharcada, abandonada. Mas por trás daqueles olhos cansados, havia uma frieza calculada que ninguém dentro daquela mansão jamais tinha imaginado que existisse. #A mansão que escondia um segredo. A propriedade da família Sterling, no subúrbio rico de Winnetka, em Illinois, era um monumento ao dinheiro antigo. Ou pelo menos a aparência dele. Dentro daquelas paredes de calcário, o ar era sempre frio, mantido rigorosamente a 18 graus, sempre a essa temperatura, por ordem de Victoria Sterling, a matriarca da família. Victoria acreditava, com todas as suas forças, que conforto era sinal de fraqueza. Serena Vance, que tecnicamente já era Serena Sterling, embora ninguém naquela casa se dignasse a usar o sobrenome de casada dela com qualquer respeito, estava de joelhos no chão do saguão de entrada. Serena estava grávida de 9 meses. Os tornozelos dela tinham inchado até o tamanho de 2 toranjas, e as costas latejavam com uma dor surda e constante, um sinal claro de que o corpo dela estava se aproximando do limite. Mesmo assim, lá estava Serena, esfregando uma mancha no chão de mármore, porque a empregada da casa, uma mulher chamada Maria, tinha sido demitida por Victoria naquela mesma manhã. O motivo? Insolência. Os joelhos de Serena, apoiados diretamente sobre o mármore gelado, já estavam roxos de tanto tempo naquela posição. O pano na mão dela estava encharcado, e o cheiro forte de produto de limpeza subia até o nariz de Serena, misturando-se com a náusea constante que já a acompanhava havia semanas. Serena respirava em ciclos curtos, contando mentalmente, tentando ignorar as pontadas que subiam pelas costas e desciam pelas pernas inchadas. Senhorita Mancha. Uma voz cortou o ar, vinda do topo da grande escadaria. Serena parou. Respirou fundo, uma respiração pesada, antes de erguer os olhos. Victoria Sterling estava lá em cima, envolta num hobby vintage da Chanel, com uma taça de Chardonnay na mão, apesar de ainda não serem nem 11h30 da manhã. Ao lado de Victoria estava Jéssica, cunhada de Serena, rolando o dedo pela tela do celular, folheando o Instagram, mal segurando uma risadinha de deboche. Estou fazendo o meu melhor, Victoria. Serena falou, a voz firme, mais baixa. Serena lutou para se levantar, apoiando-se na parede. Naquele instante, o bebê chutou com força as costelas dela, tirando o fôlego de Serena por um segundo. O seu melhor representa muito bem a mediocridade da sua criação. Victoria zombou, descendo a escadaria devagar, saboreando cada palavra. O meu filho, o Mark, casa com uma ninguém, uma garota de trailer park do Ohio, e agora eu tenho que tolerar higiene de segunda categoria dentro da minha própria casa. Você devia era ficar agradecida por deixarmos você morar aqui.
A maioria das mulheres como você já estaria na rua. Eu sou esposa dele, Vitória. Não um caso de caridade. Serena respondeu, limpando as mãos no avental. Você é uma incubadora. Jéssica interrompeu, sem sequer tirar os olhos da tela do celular. Assim que o herdeiro nascer, você se torna consideravelmente menos necessária. Serena mordeu a língua. Tinha sido assim durante 2 anos inteiros. Quando Serena conheceu Mark Sterling, ele fazia questão de bancar o príncipe charmoso, o incompreendido herdeiro de uma dinastia em decadência. Mark tinha conquistado Serena por completo, jurando que queria uma vida simples, longe do controle da própria mãe. Mas assim que se casaram, foi Mark quem insistiu em voltar para a mansão Sterling, alegando que era só temporário, só até a empresa da família, a Sterling Motors, se recuperar da crise financeira. Aquela crise temporária já durava 2 anos. E Serena, com um tal de emprego remoto que ela nunca comentava com ninguém, tinha, em silêncio, quitado 3 cartões de crédito do próprio Mark. Sem que ele soubesse. Para eles, Serena era só uma freelancer sem dinheiro nenhum. Foi nesse instante que a porta da frente se abriu. Mark entrou, desalinhado dentro do terno. Ele tinha passado a manhã fazendo networking no Chicago Yacht Club, o que, na prática, significava beber uísque caro numa conta que ele não tinha como pagar. Mark. Serena suspirou aliviada, e foi se arrastando na direção dele. Por favor. Acho que as contrações estão começando. Eu preciso ir para o hospital logo. Mark afrouxou a gravata, evitando encarar os olhos de Serena. Mark olhou para a mãe, que ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Não seja dramática, Serena. Mark resmungou, passando direto por ela em direção ao armário de bebidas. A mamãe disse que o primeiro parto demora dias. Você está bem. Eu estou com dor, Mark. Dor de verdade. Serena insistiu, segurando a barriga enquanto uma cãibra forte a atingia. Vitória riu. Uma risada seca, quebradiça. Olha só para ela, Mark. Sempre bancando a vítima. Ela só não quer cozinhar o jantar. Nós temos aquele gala deslumbrante para os acionistas semana que vem, e a casa é um caos. Se ela sair agora, quem vai administrar o buffet? Eu estou tendo seu filho. A voz de Serena se ergueu, rachando de desespero. Mark bateu o copo na mesa. Para de gritar. Meu Deus, você está me envergonhando. Se você precisa tanto assim ir, chama um Uber. Eu preciso discutir a fusão com a minha mãe. A Sterling Motors está à beira do abismo, Serena. Você entende o que é estresse de verdade. Não esse negócio de minhas costas doem. Serena olhou fixamente para Mark. O homem que ela amava. O homem que ela tinha resgatado da dívida, em segredo, por 3 vezes. Mark não olhava para Serena com amor. Olhava com puro incômodo. Tudo bem. Serena sussurrou. Eu resolvo sozinha. Como eu resolvo tudo, sempre. Serena pegou a mala da maternidade, que ela mesma tinha arrumado semanas atrás, e caminhou até a porta da frente, saindo direto para o vento cortante de novembro. Serena não chamou um Uber. Serena ligou para um serviço de carro particular, e uma Escalade preta chegou em 3 minutos. O motorista, um homem robusto chamado Frank, que era o protetor silencioso de Serena havia anos, abriu a porta para ela. Para o Hospital Northwestern Memorial, senhorita Vance. Frank perguntou, os olhos preocupados ao ver o rosto de Serena pálido de dor. Sim, Frank. E liga para a equipe jurídica. Serena falou, agarrando o banco de couro enquanto uma nova contração rasgava o corpo dela. Fala para eles pausarem a aquisição da Sterling Motors. Eu quero ver como eles sobrevivem a semana sem o dinheiro dos investidores. Entendido, senhora. Enquanto o carro se afastava, Serena olhou para trás, para a mansão. Eles achavam que Serena era fraca.
Eles não faziam ideia de que a investidora anjo que mantinha aquela empresa de pé não era um banco lá na Suíça. Era a mulher que eles obrigavam a esfregar o chão da casa. Hashtag 24 horas sozinho. O trabalho de parto durou 24 horas inteiras. Foi uma batalha exaustiva e solitária. No luxo estéril da suíte privativa do Hospital Northwestern Memorial, paga, é claro, com as próprias contas de Serena, e não pelo plano de saúde de Mark, Serena gritava dentro de um travesseiro enquanto as enfermeiras seguravam a mão dela. A cada hora que passava, Serena olhava para a porta, esperando ver o marido entrar correndo, com desculpas, com flores, com qualquer coisa que provasse que ele se importava. A porta nunca abria. As enfermeiras trocavam olhares discretos entre si, sem dizer nada, mas Serena via pena nos olhos delas, e aquilo doía quase tanto quanto as contrações. O marido de Serena não estava lá. A sogra de Serena não estava lá. Serena tinha mandado mensagem para Mark 5 vezes. Meio-dia, estou internada. Está acontecendo. 4 da tarde, Mark, por favor vem. O médico está preocupado com o batimento cardíaco do bebê. 9 da noite, eu preciso de você. 2 da madrugada, ele nasceu. O nome dele é Léo. A única resposta que Serena recebeu foi um emoji de joinha, mandado às 10 da manhã do dia seguinte, seguido de ocupado com o conselho. A mamãe está surtando com a fusão travada. Não fica enchendo agora. Serena olhou para baixo, para o bebezinho dormindo no berço de plástico ao lado da cama. Léo tinha o cabelo escuro igual ao de Mark, mas tinha o queixo firme e determinado, igualzinho ao de Serena. Serena traçou a bochecha minúscula de Léo com o dedo. Somos só nós dois agora, Léo. Serena sussurrou, lágrimas quentes e furiosas escorrendo pelo rosto dela. Eles não merecem você. 3 dias se passaram dentro do hospital. Serena se recuperou em silêncio absoluto. Serena recebeu flores dos sócios dela em Tóquio, uma cesta de frutas do advogado dela, e até um cartão de parabéns da equipe de limpeza da própria empresa de Serena, a Vanguard Dynamics. Da família Sterling. Nada. Silêncio total. No 4º dia, Serena recebeu alta. Frank foi buscá-la de novo. Para onde vamos, senhorita Vance? Um hotel. Frank sugeriu com gentileza, olhando para Serena pelo retrovisor. A senhora não precisa voltar para lá. Serena apertou a alça do carrinho de bebê com mais força. Não, Frank. Eu preciso voltar. Eu preciso que eles cometam o erro final. Eu preciso que eles selem o próprio destino. Se eu for embora agora, eles vão bancar as vítimas. Vão dizer que eu sequestrei o herdeiro deles. Eu preciso que sejam eles a me expulsar. Frank assentiu, sério. Como a senhora quiser. Mas eu vou deixar a equipe de prontidão. Hashtag o porão gelado. Quando Serena entrou de volta na mansão Sterling, a casa estava um verdadeiro caos. Era a noite do jantar de pré-gala. Garçons corriam de um lado para o outro, carregando bandejas de canapés. Vitória estava no saguão, gritando com uma florista sobre o tom errado das hortênsias. Quando Vitória viu Serena entrando com o carrinho de bebê, ela nem sorriu. Vitória checou o relógio. Você voltou. Vitória falou, o tom carregado de decepção. E trouxe aquilo. O nome dele é Léo. Serena disse, a voz rouca. Ele é seu neto. Mark apareceu vindo da sala de estar, segurando um copo de uísque. Mark parecia exausto, com olheiras profundas. Mark olhou para o bebê, depois para Serena. Por um segundo, passou um lampejo de vergonha no rosto de Mark, mas foi rapidamente engolido pela irritação. Você escolheu 1 hora e tanto para voltar, Serena. Mark disse. Os investidores travaram o financiamento. Estamos sangrando dinheiro. Estou prestes a perder a empresa, e você entra aqui esperando um desfile de boas-vindas. Eu acabei de fazer uma cirurgia, Mark. Eu tenho um recém-nascido.
Serena respondeu, pousando o carrinho com cuidado. Eu não espero desfile nenhum. Eu esperava o meu marido. Não seja egoísta. Jéssica gritou do sofá. Você sabe o quanto isso é vergonhoso. A gente pode ter que vender a casa em Aspen, e você fica aí parada com essa cara de zoada. Vitória caminhou até o carrinho. Espiou lá dentro, torcendo o lábio com desprezo. Ele é pequeno. Franzino. Deve ter puxado o lado da sua família. Os homens Sterling nascem fortes. Serena se colocou entre Vitória e o bebê. Não fala dele desse jeito. Vitória riu, um som parecido com vidro se quebrando. Eu falo do jeito que eu quiser, dentro da minha casa. Aliás, isso me lembra, nós precisamos cortar alguns gastos. Como o fundo fiduciário do Mark está congelado até a fusão sair, não temos como bancar mais uma boca para alimentar. Serena congelou. Oh, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, Vitória sorriu com crueldade, que esse berçário que você montou é ridículo. Nós vamos transformar aquele quarto em um home office para o Mark. Ele precisa de espaço para salvar a empresa. Você pode dormir nos aposentos de hóspedes. Os do porão. O porão. Serena perguntou, a descrença tomando conta dela. É úmido. É gelado. Eu tenho um bebê de 4 dias de vida. Serena tentou argumentar. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de prender o meu filho num casamento. Vitória cuspiu as palavras. Desce, Serena. E mantenha essa coisa quieta. Se eu ouvir um choro durante o jantar de hoje, você vai desejar ter ficado no hospital. Serena olhou para Mark. Mark ficou olhando para os próprios sapatos, girando o gelo dentro do copo. Mark. Serena perguntou. Só faz o que ela mandou, Serena. Mark murmurou. É só por um tempo, até eu consertar a empresa. Serena pegou o carrinho. Uma frieza calculada tomou conta do peito dela, substituindo o coração partido. As lágrimas pararam. Está bem. Serena disse baixinho. Eu desço. Serena desceu até o porão úmido e mal acabado, que cheirava a mofo. Serena montou um berço improvisado para Léo, usando cobertores. Serena se sentou no escuro, ouvindo as risadas e o tilintar de taças lá em cima, enquanto os Sterling recebiam os amigos da alta sociedade. Serena tirou o celular do bolso e abriu o aplicativo do banco. Serena navegou até a conta corporativa da Vanguard Dynamics. O saldo mostrado era um número com 9 zeros. Serena rolou até a aba de aquisições. Havia um arquivo pendente chamado Projeto Sterling, Aquisição Hostil. Status, pausado. O polegar de Serena pairou sobre o botão de retomar. Ainda não. Serena sussurrou para o Léo, que dormia. Deixa eles cavarem a própria cova um pouquinho mais fundo. O ar do porão era pesado, com um cheiro fraco de óleo de aquecedor e concreto úmido. Serena tinha encontrado um aquecedor portátil velho num armário de depósito, mas ele mal fazia diferença naquele frio subterrâneo. Serena se sentou na beira do catre, envolta em 3 camadas de cobertores velhos que ela tinha juntado, segurando Léo bem perto do peito para dividir o calor do corpo. Lá em cima, os sons do jantar de pré-gala desciam abafados pelo assoalho. O tilintar suave de cristais finos, risadas educadas, e a playlist de 10 suave que Mark tinha escolhido a dedo para impressionar os investidores em potencial, aqueles que ainda não tinham fugido do navio afundando que era Sterling Motors. Eram 10:30 da noite. Léo estava agitado havia 1 hora, o choro fininho dele ecoando de um jeito estranho contra as paredes de bloco de concreto. Serena tocou a testa do Léo. Estava ardendo. Um pânico frio e afiado atravessou o cansaço de Serena. Serena desenrolou o Léo um pouco. A respiração dele estava rápida e curta. A umidade do porão já estava afetando os pulmões dele, ainda frágeis por causa de um parto tão estressante. Léo, está tudo bem. Serena sussurrou,
o coração martelando dentro do peito. A mamãe está aqui. Serena precisava do Tilenol infantil que ela tinha deixado no banheiro do berçário, lá em cima, antes de ser banida dali. Serena também precisava de um termômetro que funcionasse. Serena mandou mensagem para Mark. Mark, o Léo está com febre. O porão está frio demais para ele. Eu preciso subir com ele, só por essa noite. Por favor. Serena esperou. 5 minutos. 10 minutos. Serena conseguia ouvir a voz abafada de Mark, bem em cima dela, rindo de alguma piada. Mark estava olhando o celular. Serena sabia que estava. Mark estava ignorando ela. Léo soltou uma tosse chiada que reverberou dentro do peitinho dele. Foi a gota d'água. Serena não aguentava mais esperar. Segurando Léo com força dentro do embrulho de cobertor, Serena subiu a escada estreita de madeira que levava até o corredor da cozinha. Serena abriu a porta com cautela. O calor da casa principal bateu em Serena como um soco físico, cheirando a pato assado e perfume caro. Serena tentou passar despercebida em direção à escada dos fundos, que levava ao segundo andar, mas o universo não estava do lado dela. As portas duplas da sala de jantar se abriram, e um garçom saiu de costas, seguido imediatamente por Vitória. Vitória parou seca. Estava deslumbrante num vestido de seda verde esmeralda, diamantes brilhando na garganta e nas orelhas. Os olhos de Vitória, porém, eram ainda mais duros do que as pedras que ela usava. O quê? Vitória sibilou, encurtando a distância entre elas em 3 passos rápidos. O que você está fazendo fora do seu buraco? O Léo está doente. Serena disse, mantendo a posição mesmo com as pernas tremendo. Ele está com febre. O porão está gelado, Vitória. Ele não consegue respirar direito lá embaixo. Eu só preciso pegar o remédio dele no berçário. Você está interrompendo um evento que decide o futuro dessa família. Vitória sussurrou furiosa, as unhas bem feitas cravando na própria palma da mão. Você sabe quem está lá dentro. O senador Davis, o CEO da Unicorp, gente que odeia a fraqueza. E aqui está você, parecendo uma sem-teto com uma criança doente. Ele é seu neto. Ele precisa de ajuda. Ele é um erro. Vitória cuspiu. Um erro que o meu filho cometeu quando estava bêbado do seu charme barato. Foi nesse instante que Mark apareceu na porta da sala de jantar, ruborizado de vinho e falsa confiança. Mark viu Serena e o rosto dele despencou. Serena, que diabos você está fazendo? Eu falei para você ficar lá embaixo. Mark sibilou, olhando nervoso para trás, para os convidados. Mark, o seu filho está com febre. Ele está com chiado no peito. Serena implorou, virando-se para o marido. Olha para ele. Mark não olhou para o bebê. Mark olhou para o rosto furioso da mãe. Meu Deus, Serena. Por que você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você? Mark passou a mão pelo cabelo. A mamãe tem razão. Você está sendo histérica. Bebê tem febre, sim. Só volta para o porão e enrola ele em mais um cobertor. Para de ser tão dramática. Serena ficou olhando fixamente para Mark. Foi um momento de clareza total. A última fagulha de esperança que Serena ainda guardava, a esperança de que Mark fosse só um homem mal guiado, só um homem dominado pela mãe, se apagou naquele instante. Mark não era vítima de ninguém. Mark era cúmplice de toda aquela crueldade. Ele pode morrer lá embaixo, Mark. Serena disse, a voz baixa e mortalmente calma. Sai da minha frente. Vitória ordenou, apontando para a porta do porão. Se eu ouvir mais um som vindo de você essa noite, você nem vai ter mais o porão. Serena olhou para os dois. Bonecos de porcelana dentro de uma torre de marfim, apodrecendo por dentro. Está bem. Serena disse. A palavra saiu sem emoção nenhuma. Serena se virou e voltou para a porta do porão.
Enquanto descia para o escuro, Serena ouviu Vitória se desculpando com os convidados pela perturbação com a empregada. De volta ao frio escuro, Serena embalou o Léo. Serena usou o próprio calor do corpo, desabotoando a blusa para segurar Léo pele com pele por baixo dos cobertores. Serena passou a noite inteira acordada, ouvindo a respiração dele, rezando para que o chiado não piorasse. Serena não chorou naquela noite. O tempo de chorar tinha acabado. Os Sterling tinham mostrado a Serena exatamente quem eles eram. No dia seguinte, seria a vez de Serena mostrar quem ela era. Hashtag a tempestade chegou por volta de 2h12 da madrugada. Começou como uma chuva congelante batendo na pequena janela no nível do chão do porão, antes de virar um dilúvio completo, misturado com granizo fino. A temperatura despencou. Serena não tinha dormido nem um minuto. A febre do Léo cedeu um pouco por volta das 4 da manhã, e ele finalmente conseguiu dormir tranquilo, encostado no peito da mãe. O porão agora estava insuportavelmente frio. Serena conseguia ver a própria respiração na luz fraca da tela do celular. Às 5h30 da manhã, a porta do porão, lá em cima da escada, se escancarou com um estrondo que fez Serena pular, quase acordando o bebê. Vitória estava lá, com a silhueta recortada contra a luz do corredor. Ainda usava o vestido esmeralda, agora amarrotado, o cabelo levemente desalinhado. Estava claro que Vitória também não tinha dormido, movida pela adrenalina e pela raiva pura. Atrás dela estava Jéssica, sorrindo com deboche dentro de um hobby de seda, segurando uma xícara de café já morna. Levanta, agora. Vitória latiu. Vitória, são 5 da manhã. Serena sussurrou, com a voz rouca. Eu não ligo para que horas são. Eu quero você fora da minha casa. Agora. Serena se levantou devagar, segurando Léo. O quê? Você ouviu bem. O jantar foi um desastre. O senador Davis foi embora mais cedo porque disse que a casa tinha uma energia ruim. Foi você quem fez isso. A sua presença envenena tudo. Vitória esbravejava, a voz tremendo de raiva. Eu não vou perder a minha empresa porque o meu filho idiota casou com lixo. Faz as malas. Você está indo embora. Vitória, está chovendo granizo lá fora. Eu tenho um bebê de 4 dias que passou mal a noite inteira. Você não pode simplesmente jogar a gente na rua. Serena tentou manter a calma na voz, mas o medo começava a disparar dentro dela. Observa. Vitória desceu a escada, agarrando as 2 malas de viagem que Serena ainda nem tinha terminado de desfazer. Vitória começou a jogar as roupas de Serena, de qualquer jeito, no chão sujo de concreto. Pega as suas trapalhadas e cai fora. Mark apareceu no topo da escada, de moletom, esfregando o sono dos olhos. Mark! Serena gritou, olhando para cima. Para com ela. Ela está jogando a gente na rua no meio de uma tempestade. Mark olhou para baixo, para a cena. A mãe dele arrasando com os pertences da esposa, a esposa dele agarrando o filho recém-nascido dentro de um porão úmido. Mark suspirou, um som de puro incômodo. Mãe! Talvez seja melhor esperar a chuva parar. Mark sugeriu, fraco. Cala a boca, Mark. Vitória rebateu, sem sequer olhar para o filho. Se você tivesse coragem, teria feito isso meses atrás. Essa sanguessuga está drenando a gente até secar. A gente precisa focar na fusão, não em cuidar de neném. Vitória se virou para Serena, chutando uma pilha de casacos na direção dela. Você tem 10 minutos. Tudo que ficar para trás vai para o incinerador. Vitória voltou pisando duro escada acima, seguida por Jéssica, que fez uma careta de deboche e um aceno sarcástico. Tchauzinho, caça-níqueis. Serena olhou para Mark uma última vez. Ele não conseguiu encarar os olhos dela. Mark enfiou a mão no bolso e tirou um maço de notas amassadas, talvez $300. Mark jogou o dinheiro escada abaixo. As notas caíram numa poça d'água, bem perto dos pés de Serena. Vai.
Vai para um motel 6 ou algo assim, Serena. Mark murmurou. Eu ligo para você em alguns dias, quando a mamãe se acalmar. É melhor assim. A gente precisa de espaço. Mark fechou a porta, jogando o porão de volta na quase escuridão total. Serena ficou olhando para o dinheiro dentro da poça. Uma calma estranha invadiu Serena. A última corrente que prendia aquela família tinha acabado de se romper. 10 minutos depois, Serena saiu pela porta lateral da mansão. Serena estava usando tudo de roupa quente que possuía. Léo estava embrulhado dentro do casaco dela, protegido do granizo cortante. Serena carregava uma única mala nos ombros. Os pesados portões de ferro da propriedade Sterling gemeram enquanto se fechavam automaticamente atrás dela, trancando com um estrondo final. Serena ficou parada na calçada. O vento chicoteava o cabelo molhado no rosto dela. Serena olhou para trás, para casa. O brilho quente das luzes parecia zombeteiramente distante agora. Eles estavam quentes. Eles estavam seguros. Eles achavam que tinham vencido. Serena enfiou a mão fundo no bolso do casaco, passando pelas fraldas de pano e chupetas, e tirou de lá um telefone via satélite, preto e liso, que Mark nunca tinha visto na vida. Era a linha exclusiva de emergência de Serena. E aquilo era, sem dúvida, uma emergência. Serena discou um número que sabia de cor. Tocou uma vez. Senhor Henderson. Serena disse, a voz mais clara e mais forte do que tinha estado nos últimos 2 anos. A máscara da garota tímida do Ohio evaporou junto com a chuva congelante. Serena, meu Deus, onde você está? Parece um furacão aí. A voz suave e profissional de Marcus Henderson, o chefe do departamento jurídico da Vanguard Dynamics, respondeu do outro lado. Estou na frente da propriedade Sterling. Fui expulsa. Um silêncio atônito do outro lado da linha. Eles expulsaram você. Com o bebê. Com esse tempo. Sim. Marcos, eu cansei de esperar. A fase de observação acabou. Entendido. Quais são as suas instruções para o projeto Sterling? Serena olhou para a janela do segundo andar, onde ela sabia que ficava o quarto de Vitória. Mata. Serena ordenou. Puxa a tomada. Eu quero todo o financiamento da conta de fachada da investidora Anjo retirado imediatamente. Chama de volta os empréstimos ponte que a gente emitiu no trimestre passado. Eles têm 24 horas para pagar tudo, ou a gente confisca as garantias. A garantia é a propriedade inteira e a propriedade intelectual da Sterling Motors. Marcos esclareceu, a empolgação evidente na voz dele. Exatamente. Congela as contas corporativas deles. Avisa a Comissão de Valores Mobiliários sobre as irregularidades no relatório trimestral deles. Aquelas mesmas que eu, muito convenientemente, nunca consertei para eles. E, Marcos. Sim, senhora presidente. Vaza para a imprensa. Eu quero a insolvência da Sterling Motors estampada na primeira página do Wall Street Journal até meio-dia. Que todo mundo saiba que eles estão radioativos. Um sorriso sombrio se espalhou pelo rosto de Serena enquanto a chuva congelante açoitava a pele dela. Queima tudo, Marcos. Queima tudo até o chão. Hashtag amanhã seguinte. Amanhã depois da expulsão de Serena amanheceu com uma calma enganosa sobre a propriedade Sterling. A tempestade tinha passado, deixando o jardim molhado e reluzente. Lá dentro, o clima era quase de festa. Vitória Sterling estava sentada na cabeceira da mesa do café da manhã, passando manteiga num croissant com os gestos precisos e satisfeitos de uma mulher que acabava de extirpar um tumor. O ar está mais leve, não está? Vitória comentou, tomando um gole do expresso. Sem aquela energia moada nos puxando para baixo, a casa finalmente consegue respirar. Mark estava sentado do outro lado da mesa, rolando o dedo pelo celular, com uma expressão bem menos convencida. Acho que sim. Está meio silencioso. Você acha que ela achou algum lugar para ficar?
Estava bem feio lá fora ontem à noite. Ai, por favor, Mark. Jéssica interrompeu, empilhando frutas vermelhas sobre o iogurte. Ela é uma sobrevivente. Igual barata. Provavelmente já está de volta no Ohio, contando história triste para quem quiser ouvir. Ainda bem que ela foi embora. Agora podemos focar no gala de hoje à noite. Os buffets chegam ao meio-dia. Mark assentiu, empurrando a culpa para dentro de si mesmo. Você tem razão. A gente precisa focar. Eu preciso checar as contas. A transferência da investidora Anjo geralmente cai até às 9 da manhã, toda terça. Checa então. Vitória comandou. Depois liga para a florista. Eu quero trocar os lírios. Mark abriu o aplicativo do banco. E franziu a testa. A tela ficou carregando, aquela rodinha giratória infinita que parecia durar uma eternidade. Finalmente carregou. Saldo da conta, 0,0. Status, congelado. Retenção de conformidade. Ver referência SEC 4491. Mark piscou. Atualizou a página. O zero continuava lá, encarando ele como um olho cego. Isso é estranho. Mark murmurou. O aplicativo está travando. O que foi? Vitória perguntou, irritada. Está dizendo 0. E congelado. A voz de Mark subiu de tom. Deixa eu checar a conta operacional da empresa. Mark deslizou o dedo. Conta operacional da Sterling Motors, $450 mil no vermelho. Status, bloqueada. Mark, para de brincadeira. Vitória retrucou. Liga para o banco. As mãos de Mark tremiam enquanto ele discava a linha exclusiva do gerente de longa data dos Sterling, o Sr. Gable. Tocou uma vez, caiu na caixa postal. Mark tentou de novo. Dessa vez, foi atendido por uma voz fria e desconhecida. Departamento Jurídico, First National Bank. Aqui é o agente Miller. Jurídico. Não, eu quero falar com o Jerry Gable. Aqui é o Mark Sterling. O Sr. Gable não cuida mais das suas contas, Sr. Sterling. Os seus ativos foram congelados enquanto se investiga uma reclamação de fraude em garantias e insolvência. Nós recebemos um aviso de inadimplência do seu principal credor essa manhã. Credor? Que credor? A gente não tem credor nenhum. A gente tem uma investidora anjo. Mark gritou, se levantando. A empresa de participações, a Vanguard Dynamics, chamou de volta os empréstimos ponte pendentes, com efeito imediato. Como o senhor não tem liquidez para pagar, eles iniciaram os protocolos de confisco de ativos. Bom dia, Sr. Sterling. A ligação caiu. Mark deixou o celular escorregar da mão. Caiu com um estrondo em cima dos pratos de porcelana caros. O quê? Vitória se levantou, o rosto perdendo toda a cor. O que você disse? Vanguard Dynamics. Mark sussurrou, um nome estranho e aterrorizante. Eles chamaram os empréstimos de volta. Congelaram tudo. Mãe, a gente não tem dinheiro nenhum. Literalmente 0. Isso é impossível. Vitória berrou. Chama a investidora Anjo no telefone, aquele contato que a Serena deu para a gente. Liga para ele. Mark procurou na lista de contatos e encontrou a entrada, o presidente. Mark discou. Lamentamos. O número discado não está mais em serviço. Até logo. Naquele exato momento, as luzes da sala de jantar piscaram e apagaram. O zumbido da geladeira parou. O sistema de aquecimento gemeu e desligou. Jéssica ergueu os olhos do celular, o rosto pálido. Mãe! O Wi-Fi acabou de cair, e tem alguém no portão. Vitória correu até a janela. Lá fora, uma frota de caminhões brancos entrava pela alameda. Na lateral dos caminhões estava escrito, Vanguard Recuperação de Ativos.
Homens de macacão já estavam saltando dos veículos, carregando pranchetas e etiquetas vermelhas. Eles não podem entrar aqui. Vitória gritou, correndo para a porta da frente. Vitória abriu a porta com força, quase colidindo com um homem alto, de terno escuro, segurando uma pilha grossa de papéis. Senhora Sterling. O homem perguntou. Saia da minha propriedade. Eu vou chamar a polícia. Eu não faria isso, senhora. O homem disse com calma, entregando um documento a ela. Isso aqui é uma ordem judicial. A Sterling Motors usou essa propriedade como garantia nos empréstimos emitidos em 2023 e 2024. Como os empréstimos estão inadimplentes, a propriedade agora está sob a custódia da Vanguard Dynamics. Vocês têm 48 horas para desocupar. Desocupar. Vitória arfou, agarrando o batente da porta. Essa é a minha casa. A minha família mora aqui há 50 anos. Não mais. O homem disse, sinalizando para a equipe dele. Rapazes, comecem a fazer o inventário das obras de arte dos veículos. Nada sai dessa propriedade. Enquanto os homens da recuperação passavam por uma Vitória atônita, Mark despencou sentado nos degraus da escada, a cabeça entre as mãos. #a rainha na cobertura. Enquanto isso, a 32 quilômetros dali, no centro de Chicago, a cena era completamente diferente. Serena estava na suíte cobertura do Waldorf Astoria. O quarto estava banhado numa luz dourada, cheirando a orquídeas frescas e café caro. Serena estava vestida num terno sob medida, cor de creme, que custava mais do que o carro do Mark. O cabelo de Serena estava escovado, liso e brilhante. Serena estava sentada numa poltrona estofada, dando uma madeira de fórmula premium para o Léo. Uma enfermeira pediátrica, contratada através de uma agência exclusiva, esperava por perto para arrotar o bebê. Na enorme TV de tela plana pendurada na parede, o noticiário estava passando. A manchete percorria a tela em vermelho. Sterling Motors quebra, escândalo de insolvência abala Vineca. Serena assistiu às imagens. Mostrava vans de emissoras estacionadas em frente aos portões dos Sterling. Mostrava um clipe de Mark gritando com um cinegrafista, com aparência desalinhada e desesperada. Senhorita Vance. Serena se virou. Marcus Henderson, o advogado dela, estava na porta, segurando um tablet. A primeira fase está completa. Marcus disse, com um toque de satisfação na voz. A gente garantiu os direitos de retenção. A energia elétrica foi cortada há 1 hora. A água vem em seguida. O gala de hoje foi cancelado. Os bufês foram avisados de que o cheque ia voltar, então cancelaram tudo. Serena sorriu, limpando uma gota de leite do queixo de Léo. E a reação deles? Pânico. Marcos respondeu. Pânico puro. Eles ficaram ligando para todos os números da agenda de contatos. Ninguém atende. Vocês se tornaram radioativos, exatamente como a senhora pediu. Ah, e o Mark tentou mandar e-mail para o seu antigo endereço de freelancer 12 vezes, pedindo empréstimo. Deixa ele implorar. Serena falou baixinho. Serena entregou o Léo para a enfermeira. Leva ele para a sonequinha, por favor. Ele precisa descansar. Serena se levantou e caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para a cidade lá embaixo. Serena sentiu uma dor fantasma na parte baixa das costas, uma lembrança do chão gelado do porão onde ela tinha dormido menos de 24 horas atrás. Qual é o próximo passo, senhora presidente? Marcos perguntou. Serena observou os carros se movendo como formigas lá embaixo. Deixa eles marinarem nisso por 1 semana. Deixa eles sentirem o frio. Deixa eles sentirem a fome. Deixa eles venderem as joias para comprar mantimentos. Quando eles estiverem completamente quebrados, manda o convite. O convite. Para conhecer o presidente da Vanguard Dynamics. Serena se virou, os olhos brilhando com um fogo gelado. Fala para eles que o presidente está disposto a discutir um acordo. Uma forma de salvar o nome deles.
Eles não sabem que é a senhora. Marcos sorriu. Não. Serena disse. Eles acham que a Serena Vance é uma mãe solteira sem teto, congelando dentro de um abrigo. Eles não fazem a menor ideia de que estão prestes a entrar na cova do leão. #hashtag 7 dias de ruína. A semana que se seguiu foi um desmoronamento lento e agonizante do ego dos Sterling. Começou com pequenas indignidades. O título do clube de campo foi revogado. A governanta, o jardineiro e o chefe pediram demissão no mesmo dia, quando os depósitos diretos deles falharam. No terceiro dia, a casa já estava congelante. O gerador de reserva tinha ficado sem combustível, e eles não tinham dinheiro para reabastecer. Victoria Sterling, a mulher que um dia repreendeu uma empregada por causa de uma mancha no chão, agora era obrigada a esquentar latas de sopa na chama da lareira da sala de estar, queimando cadeiras antigas para se aquecer, porque não tinham dinheiro nem para lenha. No quarto dia, os vizinhos já cochichavam. Alguém tinha visto os caminhões da Vanguard entrando e saindo da propriedade. Alguém tinha visto Vitória, outrora rainha indiscutível dos jantares beneficentes de Vineca, caminhando até a loja de conveniência da esquina, sozinha, comprando velas porque a eletricidade da casa tinha sido cortada de vez. No quinto dia, o desespero virou loucura pura. A gente precisa vender os diamantes. Mark disse, a voz vazia. Mark estava usando o mesmo terno pelo terceiro dia seguido. A casa de penhores da Rua 4 disse que aceita. Os diamantes da minha mãe. Vitória chorava, enrolada num casaco de Vison em cima do sofá. Mark, como isso aconteceu? Quem está fazendo isso com a gente? Isso é uma conspiração. É a Vanguard Dynamics, mãe. Eu já falei. Mark rebateu, andando de um lado para o outro pela sala. Eles são nossos donos. Eles são donos da dívida. Eles são donos da casa. A gente é intruso na própria casa. Por que eles não querem se reunir com a gente? Jéssica choramingou. Jéssica tentava carregar o celular com um carregador solar que tinha achado na garagem. Eu nem consigo postar nada sobre isso. Os meus seguidores acham que eu estou num detox digital. Porque a gente não é ninguém para eles. Mark disse, amargurado. A gente é um mau investimento. Foi nesse momento que um mensageiro de bicicleta chegou ao portão. Ele tocou a campainha manual, já que o interfone estava morto. Mark caminhou pela longa entrada de veículos, na chuva, para encontrá-lo. Mark voltou 10 minutos depois, agarrando um envelope grosso, feito de papel creme, encorpado. Mark entrou na sala de estar, com água escorrendo do nariz. O que é isso? Vitória perguntou, sentando-se ereta. É da Vanguard Dynamics. Mark disse, as mãos tremendo enquanto rasgava o lacre de cera. Mark puxou a carta de dentro. Para o Conselho de Administração da Sterling Motors, o gabinete do presidente da Vanguard Dynamics reconhece os seus múltiplos pedidos de diálogo a respeito da liquidação dos seus ativos. Embora o presidente normalmente não se reúna com devedores da posição de vocês, uma exceção foi feita devido à importância histórica da marca Sterling. Vocês estão, portanto, convidados para a sede global da Vanguard Dynamics, em Chicago, amanhã, às 14h. O presidente vai ouvir o pedido de vocês por um acordo de reestruturação. O não comparecimento resultará em execução hipotecária e despejo imediatos, com o envolvimento da força policial. Assinado, Gabinete do Presidente. Um silêncio tomou conta da sala fria. Uma reunião. Vitória sussurrou, a esperança brilhando nos olhos dela como um fósforo aceso no escuro. Uma chance. A gente pode consertar isso. Mark disse, uma energia frenética tomando conta dele. A gente só precisa explicar. A gente precisa encantar ele. Esse presidente, ele é um homem de negócios. Ele vai entender que a Sterling Motors tem um legado. A gente só precisa de mais tempo. A gente precisa parecer impecável. Vitória comandou, se levantando e jogando os cobertores para o lado. Jéssica,
Procura os melhores ternos que a gente tem, os que não estão amassados. Mark, faz a barba. A gente vai entrar lá como se ainda fosse dona do mundo inteiro. Nós somos os Sterling. A gente não implora. A gente negocia. #A reunião no topo da torre no dia seguinte, o trio Sterling chegou à Torre Vanguard, no centro de Chicago. Era um arranha-céu de vidro azul e aço, perfurando as nuvens, uma fortaleza de riqueza que fazia a mansão Sterling parecer uma casinha de boneca. Eles pegaram um táxi, pagando com o resto do dinheiro que tinham conseguido penhorando o relógio Cartier da Jéssica. Eles entraram no saguão. Era cavernoso, silencioso e intimidador. Os seguranças usavam ternos que caíam melhor do que o do próprio Mark. Nós estamos aqui para ver o presidente. Vitória anunciou para a recepcionista, erguendo o queixo. Nós temos horário marcado. A recepcionista nem levantou os olhos da tela. Nomes: a família Sterling. Último andar, elevador privativo. Ele está esperando vocês. Eles subiram no elevador em silêncio. As palmas das mãos de Mark suavam. Vitória ajeitava o cabelo no reflexo das portas de latão. Jéssica mordia as unhas. Lembrem-se. Vitória sibilou enquanto os números subiam. 40, 50, 60. Fiquem confiantes. Não mencionem o despejo. Ajam como se isso fosse só um problema temporário de liquidez. A gente oferece para ele um assento no conselho. Isso vai bajular o ego dele. Certo. Mark assentiu. Elogios. Confiança. As portas do elevador se abriram com um leve som de sino. Eles saíram para uma área de recepção que ocupava o andar inteiro. A vista de Chicago era de tirar o fôlego. Os móveis eram modernos, elegantes, gritando bilhões a plenos pulmões. Uma mulher de terno cinza gritante se aproximou deles. Senhor e senhora Sterling, por aqui, por favor. O conselho já está reunido. O conselho. Mark engoliu em seco. Eu achei que era só o presidente. O presidente gosta de plateia. A mulher disse, misteriosa. Ela os conduziu até um conjunto de portas duplas enormes, feitas de vidro fosco. A mulher empurrou as portas. A sala de reuniões era gigantesca. Uma longa mesa de obsidiana negra se estendia pelo centro da sala. Na ponta mais distante, uma cadeira de encosto alto estava virada de costas, de frente para a janela. Sentados dos dois lados da mesa estavam 12 pessoas, advogados, contadores e executivos, todos olhando para os Sterling com expressões que iam de deboche a pura pena. Vitória endireitou o paletó. Entrou na sala, os saltos batendo contra o piso polido. Boa tarde. Vitória projetou a voz, tentando convocar o fantasma da própria autoridade de antes. Presumo que o senhor seja o presidente. Nós agradecemos o senhor ter dedicado esse tempo. Nós estamos aqui para discutir o mal-entendido a respeito das nossas contas. A cadeira na ponta da mesa não se mexeu. Não existe mal-entendido nenhum, Vitória. Uma voz falou. A voz foi amplificada pela acústica da sala. Era uma voz que Mark conhecia. Era uma voz que Mark tinha ouvido sussurrar "Eu te amo" e gritar de dor durante o parto. Mas agora, aquela voz era pura frieza de aço. Mark congelou. Essa voz. Não pode ser. Jéssica sussurrou. A cadeira girou devagar. Serena estava sentada lá. Ela não era mais a mulher desalinhada na chuva. Ela era uma rainha. Serena usava um terno branco de poder, que brilhava contra o fundo escuro da sala. O cabelo dela estava perfeito. A maquiagem dela era afiada. E nos braços dela, encostado com conforto no ombro dela, estava Léo. Serena olhou para eles. O marido dela, a sogra dela, a cunhada dela, com um olhar tão gelado que derrubou a temperatura da sala em vários graus. Por favor. Serena disse, gesticulando para as 3 cadeirinhas dobráveis, vazias,
colocadas na ponta oposta da mesa, bem longe dela. Sentem. A boca de Vitória abriu e fechou, feito peixe fora d'água. Serena. O que? O que você está fazendo aqui? Onde está o presidente? Serena se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa de obsidiana. Eu sou o presidente. Serena disse. Eu sou a fundadora e acionista majoritária da Vanguard Dynamics. Eu sou quem vem pagando as contas de vocês há 2 anos. Eu sou quem vocês jogaram na chuva. Serena sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos dela. E agora Serena continuou, eu sou quem está segurando o machado. O silêncio na sala de reuniões era absoluto. Era o tipo de silêncio que acontece quando o mundo inteiro se inclina no próprio eixo, e a gravidade, de repente, puxa para uma direção completamente diferente. Os 12 executivos sentados ao redor da mesa observavam a cena em silêncio absoluto, alguns escondendo sorrisos discretos atrás de canetas e pastas, outros simplesmente admirando, com respeito quase reverente, a mulher que tinha construído tudo aquilo sozinha, sem alarde, sem pressa, sem jamais precisar provar nada a ninguém até aquele exato momento. Mark foi o primeiro a falar. A voz dele era um sussurro rachado, tremendo, misturando confusão com uma esperança desesperada e agarrada com unhas e dentes. Serena. Eu não entendo. Isso é uma brincadeira. Você ganhou na loteria. Mark deu um passo na direção dela, as mãos se estendendo por instinto. Amor, por que você não me contou? Serena não vacilou. Serena nem olhou para Mark. Serena olhou para baixo, para o Léo, ajustando a meia minúscula dele. Senta, Mark. A segurança vai te tirar daqui se você der mais um passo. 2 seguranças grandes surgiram das sombras, as mãos pairando perto dos cintos. Mark congelou, e depois afundou devagar na cadeira dobrável, ao lado da mãe. Vitória estava tremendo. O rosto dela, normalmente uma máscara de desdém arrogante, estava desmoronando. Vitória olhou para a mulher que ela tinha tratado como empregada, a mulher que ela tinha obrigado a esfregar o chão grávida de 9 meses. Você não pode ser o presidente. Vitória gaguejou. Você é do Ohio. O seu pai era mecânico. Você usava roupa de brechó. O meu pai era dono de uma rede de 85 oficinas de funilaria pelo meio-oeste inteiro. Serena corrigiu, calma. Ele vivia com simplicidade porque ele acreditava que riqueza deveria ser silenciosa. Ele me ensinou que dinheiro grita, mas riqueza sussurra. Quando ele morreu, eu herdei tudo. Eu transformei aquele capital na Vanguard Dynamics. Eu tinha 22 anos. Serena ergueu os olhos, travando o olhar com o de Vitória. Eu não contei para vocês porque eu queria ser amada por mim, Vitória. Não pelo meu patrimônio. E quando eu conheci o Mark, eu achei que tinha encontrado isso. Eu achei que tinha encontrado uma família. A expressão de Serena endureceu. Eu estava errada. Eu encontrei parasitas. Parasitas. Jéssica gritou, achando finalmente a própria voz. A gente acolheu você. A gente te deu um teto. Eu comprei o teto. Serena bateu a mão na mesa, o barulho súbito fazendo todo mundo pular, exceto Léo, que apenas se mexeu de leve. Serena fez sinal para Marcos, o advogado dela. Marcos tocou um botão no laptop, e a tela gigante atrás de Serena se acendeu, mostrando uma teia complexa de transferências bancárias. Olhem com atenção. Serena comandou. Esse é o histórico financeiro da Sterling Motors dos últimos 3 anos. Aqui está a conta da investidora Anjo. E aqui está a origem do dinheiro. A linha voltava até um traste pessoal, o Serena Vance Revocable Traste. Toda vez que você comprou uma bolsa de grife, Jéssica, fui eu quem pagou. Toda vez que você voou de primeira classe para Paris, Vitória, fui eu quem aprovou a despesa. E Mark, toda vez que você salvou a empresa com uma injeção de última hora de dinheiro, era eu,
transferindo dinheiro das minhas próprias economias para a conta da sua empresa, enquanto eu ficava sentada no quarto ao lado, fingindo que estava tricotando. Mark olhou para a tela, a boca escancarada. A ficha caiu sobre ele. A humilhação foi total. Mark nunca tinha sido um homem de negócios. Mark tinha sido uma criança recebendo mesada, sem saber, financiada pela própria esposa que ele ignorava. Eu mantive você de pé porque eu te amava, Mark. Serena disse, a voz caindo para um sussurro perigoso. Eu achei que, se eu te sustentasse, você eventualmente ia virar o homem que você fingia ser. Mas você não virou. Você ficou pequeno. E quando eu mais precisei de você, quando eu estava sangrando e segurando nosso filho, você se tornou invisível. Serena, por favor. Mark chorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava com medo. A mamãe. Ela pressionou eu. Você sabe como ela é. Eu te amo. Eu amo Léo. A gente pode consertar isso. A gente é uma família. Você tem todo esse dinheiro. A gente pode viver como reis. Pensa no Léo. Eu estou pensando no Léo. Serena disse. É por isso que eu estou me divorciando de você. Serena deslizou uma pasta grossa pela longa mesa de obsidiana. A pasta parou exatamente na borda, bem na frente de Mark. Esses são os papéis do divórcio. Serena declarou. Eu estou processando pela guarda legal e física integral do Léo. Eu também estou processando você, Vitória, e você, Jéssica, por sofrimento emocional, despejo indevido e colocar um menor em risco. Você não pode levar o meu neto. Vitória sibilou, o instinto de sobrevivência entrando em ação. A gente vai lutar contra você. O nome Sterling ainda significa alguma coisa nessa cidade. Nenhum juiz vai dar uma criança para uma mãe solteira que fugiu de casa. Serena riu. Um som seco e sombrio. O nome Sterling. Serena perguntou. Marcos, mostra para eles as notícias. A tela mudou. Mostrava uma transmissão ao vivo da Bolsa de Nova York. O código de negociação da Sterling Motors estava em vermelho, deslistado. Eu não comprei só a dívida de vocês, Vitória. Eu comprei a marca de vocês. A partir dessa manhã, a Sterling Motors não existe mais. Eu dissolvi a corporação. Serena continuou, sem piscar. Os ativos, a fábrica, as patentes, o estoque, tudo foi absorvido pela divisão de veículos elétricos da Vanguard. Serena se recostou, parecendo uma juíza pronunciando uma sentença de morte. Vocês não têm empresa. Vocês não têm dinheiro. Vocês não têm casa. E, graças às filmagens das câmeras de segurança do portão, que são minhas, eu tenho um vídeo de vocês jogando um recém-nascido dentro de uma tempestade de granizo. Eu mandei esse vídeo para a TMZ há 1 hora. Já está com 3 milhões de visualizações. Vitória arfou, apertando o peito. Você é um monstro. Eu aprendi com os melhores. Serena respondeu. Serena se levantou. A reunião tinha terminado. Aqui está o acordo. Serena disse, olhando de cima para eles. Vocês vão assinar os papéis do divórcio agora. Vocês vão ceder a guarda integral. Vocês vão assinar um acordo de confidencialidade dizendo que nunca mais vão falar o meu nome, nem o nome do Léo, em público. E se a gente não assinar? Mark perguntou, a voz tremendo. Se vocês não assinarem, Serena disse, caminhando em direção à porta, eu vou processar vocês por fraude corporativa. Eu maquiei os livros contábeis da sua empresa, Mark, lembra? Eu consertei a bagunça que você fez. Mas eu guardei as cópias originais. Se eu entregar isso para a Comissão de Valores Mobiliários, você vai para a prisão federal por 10 anos. Mark olhou para os papéis. Mark olhou para a mãe, que soluçava com as mãos no rosto. Mark olhou para o luxo ao redor dele. O poder que a própria esposa dele exercia,
O poder que ele mesmo tinha jogado fora por ser fraco demais para enfrentar a própria mãe. Mark pegou a caneta. Me desculpa, mãe. Mark sussurrou. Mark. Não. Vitória gritou. Mark assinou. Mark assinou e abriu mão do próprio filho, do próprio casamento e da própria dignidade. Serena observou Mark assinar. Serena sentiu uma pontada de tristeza, um luto pela vida que ela achava que ia ter. Mas aquela tristeza foi rapidamente substituída por alívio. Serena estava livre. Ótimo! Serena disse. Serena apertou um botão no interfone. Segurança. Por favor, acompanhem os convidados até a saída. Eles estão invadindo propriedade privada. Serena, espera. Mark gritou enquanto os seguranças agarravam os braços dele. Para onde a gente vai? A gente não tem nada. Serena parou na porta. Serena olhou para trás, para a família que a tinha atormentado. Eu ouvi dizer que o Motel 6 está contratando para a limpeza. Serena disse. Eu sugiro que vocês comecem por lá. Eles valorizam gente que sabe esfregar chão. Serena saiu. As pesadas portas de vidro se fecharam atrás dela, abafando os gritos deles. Enquanto caminhava pelo corredor, Léo se mexeu nos braços de Serena e abriu os olhinhos. Léo olhou para ela, piscando devagar. Serena sorriu, puxando ele para mais perto. Agora é só nós dois, Léo. Serena sussurrou, beijando a testa dele. E a gente tem muito trabalho pela frente. #o epílogo A família Sterling nunca mais foi vista na alta sociedade. A Sterling Motors virou uma nota de rodapé nos livros de administração de empresas, um exemplo clássico de arrogância e má gestão. Vitória se mudou para um apartamento pequeno num estado vizinho, vivendo de uma aposentadoria estadual modesta. Mark tentou recomeçar a vida, mas a reputação do homem que escolheu a própria mãe em vez da esposa e do filho seguiu igual uma sombra. Mark nunca mais viu Léo. Quanto a Serena, ela não apenas sobreviveu. Ela ascendeu. Serena pegou a dor do próprio passado e construiu um futuro onde ninguém jamais conseguiria fazê-la se sentir pequena de novo. Serena criou Léo para ser forte, gentil e surpreendentemente humilde, para um menino que um dia ia herdar um império inteiro. Serena ensinou o filho que a verdadeira nobreza não está numa conta bancária, nem num sobrenome de família. Está em como você trata as pessoas quando você acha que ninguém está olhando. Anos depois, quando Léo já era grande o suficiente para entender, Serena contou para ele, com calma e sem rancor, a história daquela noite gelada, a história do porão, a história do portão que se fechou atrás dela. Serena não contou aquela história para alimentar ódio dentro do filho. Serena contou para que Léo entendesse o valor de uma vida construída com dignidade, mesmo quando o mundo inteiro parecia ter virado as costas. Os Sterling achavam que estavam jogando fora o lixo. Eles não perceberam que estavam jogando fora o diamante, para ficar só com a caixa vazia. #encerramento ao. Isso sim é que se chama karma servido bem geladinho. Essa história mostra que a gente nunca sabe quem alguém realmente é até ver como essa pessoa trata quem ela acha que está por baixo dela. A história da Serena é um lembrete para a gente sempre se manter humilde, sempre se defender, não importa quão difícil pareça a situação. O que você teria feito no lugar da Serena? Você teria ajudado o Mark no final? Ou ele mereceu exatamente aquilo que aconteceu com ele? Conta para a gente nos comentários aqui embaixo. Se você curtiu essa história de justiça e redenção, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, para você nunca mais perder nenhuma história real e maluca como essa. Obrigado por assistir, e eu te vejo no próximo vídeo.